Fala pessoal, Igor Vieira aqui. Vamos aí, né? Mais um episódio. Fazia um tempinho que a gente não criava algo novo pro Everyday Component. Mas eu vou continuar, ainda mais nesse ano de 2023, a gente deve continuar aí com o Everyday Component. Vai trazer mais componentes, né? Pra gente criar a nossa biblioteca. E hoje a gente vai fazer um componente chamado Banner with Text. Por que Banner with Text? Porque eu quero criar yarn generate banner with text. Porque eu quero criar um banner que seja capaz da gente passar uma imagem para ele e todos os tipos, todas as, como é que eu posso dizer? E todas as propriedades necessárias, né? Para que você possa renderizar um texto sobre uma imagem. Então, imagine o seguinte, ó, por exemplo, esse deserto aqui. E eu queria colocar um texto acima dessa imagem. Tipo, eu queria colocar um bem-vindo, né, para criar um site ou algo do tipo. Então, eu quero criar algo assim para que você possa ter na sua mão uma ferramenta onde você possa colocar o texto onde você bem entender, na posição onde você quiser, e aí a gente ir trabalhando, beleza? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só abrir meu code. E, bem, a gente tem aqui nosso componente, né, banner with text. E a gente vai fazer o seguinte. No nosso index, a gente tem o children, mas a gente vai dropar esse children de tudo. E a gente vai criar os nossos componentes. Então, eu vou criar aqui uma URL image, que vai ser uma string. Vocês vão reparar uma coisa, eu estou usando o Copilot, então certas coisas o Copilot vai meio que sugerir, então ele vai meio que criando pra gente. Então, digo um olá para o Copilot. Center text, então string, top, bottom, text, top, left text, string e top right text. Aí a gente vai duplicar e eu vou colocar aqui como bottom e a gente tem os nossos textos. Uma coisa antes, né? Isso daqui são as propriedades para a gente utilizar dentro do banner, né? Que a gente está usando TypeScript, então vamos deixar tudo bonitinho. Mas eu quero fazer o seguinte, né? Somente o URL image ele vai ser obrigatório, os demais não, porque aí você utiliza, né? Se você quiser, eu quero criar um componente que pode utilizar textos no centro, ou no topo à esquerda, topo à direita, etc. Então a gente vai deixar dessa forma aqui para ficar mais simples. E aí eu vou só copiar esses mesmos componentes, as mesmas propriedades, né? Na verdade pode copiar tudo. E aí, tirando essa, já é uma vírgula aqui. E as demais outras, a gente seleciona e mete uma vírgulazinha. Deixa eu ver, center, text. Aqui ele tá duplicado. Isso. Aí eu vou pegar tudo isso daqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Na verdade, vou colocar só uma div aqui. Div. Isso, só a div. E aí, a gente vai colocar todos eles dentro da div, né? E deixar bem bonitinha a div pra ficar tudo numa linha só. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar eles pra cá e class name e vai ter tipo center text, top, left e tudo mais. Show. E aí vou colocar aqui a image. Então nossa image
source image. Perfeito. Alt, pode ser banner. Uau, perfeito, curti. E é isso, a nossa... perdão. Dentre esses textos aqui... Eu vou colocar eles dentro aqui, porque aí, tipo, a gente tá passando, né, o texto, as propriedades, né, e aí, tipo, cada propriedade vai recebendo as coisinhas. O que eu vou fazer? Já vou colocar até aqui os args. E aí, eu espero que o Copilot me ajude. Ele pegou um handle, do splash. Pode ser, né? Mas eu não sei se ele pegou o handle. Eu vou copiar só o image address aqui, porque eu quero essa imagem aqui. Isso. E aí a gente coloca a vírgula lá embaixo. Fica bonitinho. Beleza. A imagem que eu tô querendo. Show. Aí, o que eu vou fazer mais, né? Vou adicionar já as outras propriedades. Então, center text, top left, top right, bottom left, bottom right. Show. Tem todas aqui que a gente tem. São 5. 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí, a gente vai começar a estilizar. Por quê? Porque quando a gente olha para o nosso componente, tá vendo aqui, ó? Eles estão todos abaixo. O que eu preciso fazer para que esses textos, né, eles fiquem dentro da nossa imagem? A gente precisa dizer o seguinte, que essa imagem aqui, ela é uma imagem que ela vai ser relativa. Quando a gente olha, por exemplo, para para nossa árvore, a gente vê o seguinte, ó. A gente vê que tem um pai, que é essa div aqui. Eu vou até dar um nome para ela. Chamar ela de class name container. Show. Essa div nossa aqui, que é a pai, ela tem vários filhos. Entre ela o image e todas as divs embaixo. Correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer agora que essa image aqui ela é relativa frente aos demais outros elementos. E que todos eles outros aqui são absolutos. Então, tudo que vai estar dentro desse componente vai agregar os que estão aqui embaixo. E aí a gente dita onde as coisas vão estar. Na verdade, o container vai ser relativo, a image ela vai ficar disponível, né, para dentro do que a gente precisa. E tanto a image quanto as divs, né, elas vão poder sobrepor, né, o container em si. Falando aqui, fica meio difícil, mas eu vou fazer com código, que aí fica mais fácil para a gente ver. Então, por exemplo, ó, né, lá no nosso styles, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer que o nosso container, ele vai ter uma posição, position relative. E aí, o text dele, relative, text dele vai ser center, e a cor dos textos que vão aparecer vão ser... color vai ser branco. Beleza. Então, ó, tá vendo? Tudo tá relativo. Mas como eles não têm posição no texto, né, em si, posições definidas em si dentro do container, eles estão, tipo, a mercê do que a gente fizer. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero dizer que há certas coisas que elas são absolutas e fixas. Então, por exemplo, o nosso center, eu vou fazer o seguinte, talvez o Copilot ele faça isso pela gente. Vou dizer que o nosso center text, ele vai ser position absolute entre o top, né? Top ele vai ser 50%, entre o left ele vai ser 50%. Ele tem um translate com transform, um transform com translate. Ou seja, ele vai se manter 50% entre cada uma das partes onde a gente está o colocando. Então ele fica exatamente no centro aqui do nosso container. Os outros a gente vai fazer algo também semelhante. Se a gente pegar aqui, ó, vou pegar aqui, todas essas aqui de baixo. E aí, eu vou fazer o seguinte. A gente vai deixar eles bonitinhos. Calma, filho.
Isso. Show. Ó. Text left, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar position absolute, né? Ele vai fixar, né? Na verdade, ele vai se tornar absoluto, ele vai estar acima, né? E ele vai definir, né? Em relação ao container, não em relação à imagem, mas em relação ao container onde ele vai estar. Tanto que, ó, eu escolhi essa imagem aqui de propósito. Porque se você observar, cadê o left, né? Por quê? Porque a imagem em si, ela precisa ter o seguinte, ó. Container sobre image. O width dela precisa ser 100%, porque ela não está 100%. E aí quando você olha lá a imagem, o top left aparece, tá vendo? Por quê? Porque a nossa relação entre as nossas posições, ela está no container, não na imagem. Então o container, ele quem dita o seguinte, a nossa imagem, ela vai ser grande. A posição de todos os elementos vão ser relativos. Mas, há certos elementos, como top left, center e etc., eles vão ser absolutos frente a onde eles estiverem. Então, ó, eu tenho o container, eu tenho a imagem que ela também está relativa em si, né? E tenho pontos absolutos, que são os textos, os nossos textos, center, top left text, center text, etc. Então, os outros vão receber mais ou menos as mesmas coisas. Então, quando eu digo aqui, ó, position absolute, right, position absolute, bottom 8, e eu acho que ele tinha o left 16, isso. E o bottom right é position absolute, bottom 8 e right 16. Então quando a gente olha, todos eles estão nas suas devidas posições. E Igor, onde eu uso isso? Cara, se você for fazer um e-commerce, geralmente tem banners e coisas do tipo, onde você pode criar um componente desse e fazer o uso, né, dessas posições, dessas demarcações. E você pode aumentar o tamanho, entendeu? Tipo, eu quero top right com, em vez, tipo, mais do que 8 pixels, mais do que 16. Vai lá, mexe no CSS, brinca e seja feliz. Quero o texto maior aqui. Vai lá, mete um font size 40, 50, sei lá, e você brinca com isso. Importante é só você entender o conceito e ver como fazer. Se não me engano, no W3 School, acho que é aqui, ó. Não. Acho que isso daqui, ó. How to position text over image, né? Então aqui, ó, tem um semelhante, é idêntico praticamente, ó, tá vendo? O nome das classes que é diferente um pouquinho, mas é basicamente a mesma ideia. Entendeu? Ó, eu acho que inclusive o Copilot deve ter pego, não sei se pegou daqui ou etc, mas enfim, é isso, não tem muita diferença, viu? E aí o que eu quero que você entenda? Só entenda o conceito. Entenda o conceito, veja mais ou menos como são as coisas e faça você, entendeu? Faz você, cria aí seu componente. A ideia nossa também é criar o componente, aí você vê como é que você pode criar o componente, receber as propriedades, fazer em TypeScript, definir quais as propriedades são necessariamente obrigatórias ou não, e aí você utilizar aí no seu dia a dia, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, seu joinha, e a gente se vê aí nos próximos episódios, criando componentes, fazendo coisinhas mais legais e mais interessantes aí para o seu dia a dia, tá bom? Grande abraço e até mais. Valeu!